No vídeo de hoje eu vou contar sobre a Elizabeth Smart, mais uma menina sequestrada e que passou por muitas coisas terríveis. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já quero pedir para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram também pra gente ficar bem pertinho e vamos começar o caso de hoje. Elizabeth Smart nasceu em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro de 1987. Ela nasceu numa boa família e seu pai era Ed Smart e Louis Smart, e além de Elizabeth, os pais dele tinham mais 5 filhos. Desde criança, Elizabeth sempre foi muito amada, era muito feliz e muito esperta também. E além disso, ela era tímida. Também tocava a harpa desde os 5 anos de idade, ela amava música e praticava por horas todos os dias. Ela se apresentava em casamentos e na igreja tocando harpa. Ela também praticava corrida e estava treinando muito para poder competir. Ela era uma ótima aluna, sempre tirava notas altíssimas e ela tinha uma vida normal, com ótima relação com sua família e com todos à sua volta. Porém, no dia 4 de junho de 2002, era para ser mais um dia comum e ela dividia o quarto com sua irmã, que tinha 9 anos, e a Elizabeth tinha 14 anos de idade na época. E como de costume, ela conversou com sua mãe naquela noite, se despediu de todos e foram dormir. Até que às 2 da manhã, Elizabeth acordou sentindo um objeto pontiagudo e gelado no seu pescoço. E como ela tinha acabado de acordar, ela ainda não tinha assimilado o que estava acontecendo. E quando ela finalmente acordou, ela viu a figura de um homem parado na frente dela e ele falou para ela baixinho: "Eu tenho uma faca aqui na sua garganta, então não fala nada, não grita. Se você fizer qualquer coisa, eu mato você e toda a sua família. Então levanta e me acompanha sem fazer barulho." E ela estava com muito medo que poderia acontecer, então ela obedeceu e foi acompanhando o homem pela casa até chegar na porta de entrada, e eles saírem sem fazer nenhum barulho. A irmã que dividia o quarto com ela acordou na hora que o homem entrou no quarto e ela ouviu tudo o que ele disse, e como ela estava com muito medo, ela fingiu estar dormindo, para ele não perceber que estava vendo tudo o que estava acontecendo, e esperou um momento de segurança para poder chamar os pais. Depois que eles saíram da casa, ele foi conduzindo a Elizabeth pelo bairro a pé. Ela não tinha ideia para onde ele estava levando ela, e quando ela criou coragem para olhar para o rosto do sequestrador, ela viu que conhecia ele. 7 meses antes do sequestro, a Elizabeth estava com sua mãe no centro da cidade fazendo compras, até que elas viram um cara pedindo esmola. E a mãe da Elizabeth deu um dinheiro para ele e ele disse que seu nome era Emanuel. E que estava sem trabalho, que se ela precisasse fazer alguns reparos em casa, que ele poderia fazer para ela. E ela disse que falaria com o marido e que ele entraria em contato caso precisasse. E um tempo depois, eles precisaram de algum serviço na casa e eles contrataram esse homem. Então ele passou alguns dias na casa realizando os trabalhos e a Elizabeth percebeu que era esse mesmo homem, era seu sequestrador. E foi bem difícil para ela aceitar que aquele homem que a família ajudou estava fazendo isso com ela. Eles estavam andando já fazia bastante tempo e ela não sabia para onde estava indo até que passou um carro da polícia e o Emanuel disse para ela não fazer nada e ficar em silêncio, porque senão ele mataria ela ali mesmo e depois toda a sua família. Então ela obedeceu e o carro da polícia passou super rápido por eles. Já era bem tarde, eles poderiam ter parado porque era uma situação estranha, um homem com uma adolescente. E quando ela viu a polícia, por um momento ela achou que já tinham dado falta dela e que tinham mandado aquele carro para buscar ela. Mas no fim eles nem pararam. Então ela começou a tentar convencer ele a devolvê-la para a família, porque eles conheciam ele e ele iria preso. E ela até chegou a falar que se fosse para matar ela, era para ele matar logo, para não fazer a família dela sofrer sem achar o corpo. E para tudo que ela falava, ele respondia calmamente que ninguém acharia nem ele nem ela e que ele não iria matar ela ainda. E na casa dela, quando a irmã mais nova percebeu que ela estava segura, ela correu para o quarto da mãe, falando que a Elizabeth não estava lá. Mas a mãe demorou um pouco para perceber o que estava acontecendo. Ela achou que a menina tinha tido um pesadelo e de tanto a menina ficar falando, ela resolveu bem calmamente procurar por Elizabeth e ela percebeu que ela realmente não estava em casa. E quando ela percebe o que tinha acontecido, ela chamou a polícia. Isso foi por volta das 4 horas da manhã, então já fazia um bom tempo que o sequestrador tinha levado a Elizabeth.
E depois deles andar por muito tempo por bairros muito afastados e andaram também numa espécie de mata com muitas árvores e adentraram mais na mata até que chegaram num lugar que já tinha uma barraca montada, que era onde ele ia deixar ela. E ela não sabia nem onde estava porque era muito afastado o lugar. E ela percebeu que tinha uma mulher lá na barraca esperando por eles. E quando eles chegaram lá nesse acampamento, essa mulher abraçou bem forte a Elizabeth e a própria Elizabeth descreveu esse abraço como um sinal que eles eram quem mandavam ali e que ela teria que obedecer. Essa mulher atendia como Iexaba, mas esse não era o nome verdadeiro dela, assim como Edmund também não era o nome do verdadeiro sequestrador. E depois de chegar no acampamento, a mulher mandou a Elizabeth entrar na barraca e ficar lá quieta. E depois de um tempo ela entrou com o sequestrador na barraca, então ficou os três lá dentro. E, gente, os dois começaram a fazer uma cerimônia religiosa muito estranha, que na verdade era um casamento entre a Elizabeth e o sequestrador. E ele falou pra ela que agora ela era a esposa dele, que ele mandava nela e tudo que ele falasse ela tinha que obedecer. A Elizabeth estava muito desesperada, ela só chorava e só queria sair de toda essa situação. Ela só tinha 14 anos e estava presa com 2 adultos e ela não sabia os planos deles pra ela. O sequestrador se dizia um profeta e falava que a Elizabeth tinha que passar por coisas ruins para ser aceita e perdoada por Deus. Então, por meses, ele obrigava ela a usar drogas, ele embebedava ela e também estuprava ela várias vezes. E durante o dia, ele amarrava ela em uma árvore para ela não fugir e tinha vezes que ela passava dias sem comer. E o verdadeiro nome do sequestrador era Brian Mitchell e da sequestradora é Wanda Barcy. O Brian se achava no direito de mandar nas pessoas e ele não tinha autoridade só sobre a Elizabeth, ele tinha sobre a Wanda também, então ele mandava nas duas o tempo todo. Logo que a mãe acionou a polícia, imediatamente as buscas começaram, e eram buscas muito grandes, e além dos policiais, a família dela também estava buscando por ela, e eles andavam sem destino na busca dela. Eles gritavam o nome dela pelas ruas, e gente, aconteceu uma coisa muito esquisita que é até difícil de acreditar. O tio dela resolveu procurar nas matas, o lugar que ele foi era bem perto de onde ela estava. Só que para chegar no acampamento tinha que entrar bastante na mata e ele não foi tão fundo assim. Ele gritava o nome dela e ela, ouvindo amarrada na árvore, ela reconheceu a voz do tio dela, só que ela sabia que se gritasse o sequestrador mataria ela e poderia machucar sua família. Só que ele sabia quem eles eram e sabia onde eles moravam. O tempo todo ele aterrorizava ela, falando que se ela fizesse alguma coisa ele mataria toda a sua família. E o sequestrador tentava convencer a Elizabeth que agora ela era propriedade dele e que os pais nem ligavam para ela, que eles iriam parar de procurar e esquecer dela. E ele falava tudo isso para ela o tempo todo, mas a verdade é que a família nunca parou de procurar por ela. Em pouco tempo já tinha dado o alerta Amber. Já estava nos jornais e noticiários e todo mundo já sabia que tinha uma adolescente que tinha sido sequestrada. Então ela passou meses sendo ameaçada de morte, sendo obrigada a fazer várias coisas, e ela conta que simplesmente entrou num modo de sobrevivência, porque ela tinha certeza que uma hora tudo aquilo ia acabar, e que ela precisava sobreviver para conseguir escapar. E no dia 24 de julho do mesmo ano, o Brian disse para ela que só ela e a Wanda não eram suficientes para ele, que ele precisava de uma terceira esposa, e que não era qualquer pessoa que ele queria a prima de Elizabeth, que se chamava Olivia. E ele disse que ia até a casa dela e ia sequestrar ela também. E nesse mesmo dia ele foi até lá para tentar sequestrar a prima dela, mas chegando na entrada da casa tinha pessoas acordadas na casa. E ele estava se preparando para entrar na casa quando uma pessoa escutou barulhos e acendeu a luz. Então ele saiu correndo para ninguém ver ele. Então o plano dele deu errado, graças a Deus. Ele deixava as duas saírem do acampamento bem pouco, na maior parte do tempo. Era só ele que saía e a Wanda obedecia absolutamente tudo. Do mesmo jeito que a Elizabeth era obrigada a obedecer ela, também obedecia, mas a diferença era que ela era adulta e às vezes só ficava as duas no acampamento e ela poderia ter fugido com a Elizabeth, mas ela escolheu não fazer nada. Algumas vezes ele deixava elas saírem com ele, mas ele colocava umas roupas muito estranhas nelas, como chapéus, perucas, lenços no rosto, para que ninguém conhecesse elas, né? Principalmente a Elizabeth, já que tinha fotos dela espalhado para todos os lados. E dessa forma ele achava que ninguém nunca reconheceria elas, já que só os olhos ficavam à mostra. E nas poucas vezes que as duas saíram com ele, elas não fizeram nada, não chamaram ninguém, por medo, elas obedeciam. O inverno estava chegando e sobreviver naquele acampamento seria muito difícil por causa do frio. Então Brian decidiu que os três iriam para a Califórnia.
E antes de irem, ele decidiu que queria ir na biblioteca municipal ler livros. Vai saber, né? E ele levou as duas juntos, disfarçadas como sempre. E tinha uma pessoa na biblioteca que conseguiu reconhecer a Elizabeth só olhando um pedaço do rosto. Ela não fez nada de momento para ninguém suspeitar, então ela ligou para a polícia e em poucos minutos a polícia estava lá. Eles foram direto conversar com a Elizabeth e eles perguntaram para ela: "Você é a Elizabeth Smart?" E ela ficou totalmente em choque porque o sequestrador estava do lado dela e ela não sabia o que deveria responder. E ela disse que em vários momentos ela pensou que eles poderiam não acreditar nela. Ou que olhassem para ela e dissessem que ela só era parecida, mas que não era ela. E sabe-se lá Deus o que o sequestrador faria com ela. Então ela entrou em choque e antes mesmo dela responder qualquer coisa, eles mandaram ela tirar o lenço que cobriu o rosto. E tudo isso aconteceu muito rápido. E o Brian já interviu dizendo que ela era filha dele e que ela usava o lenço devido à religião e que ela não poderia tirar o lenço. E ele conseguiu convencer os policiais e eles foram embora. Mais tarde, os policiais disseram que os três fingiram muito bem, porque ela parecia bem calma, então eles acabaram acreditando no Brian. Depois disso, já faziam 3 meses de sequestro, então eles viajaram para San Diego. E durante esses 3 meses de sequestro, a irmã dela, a Mary, que viu tudo, sempre tentava lembrar de alguma coisa que pudesse ajudar a polícia a encontrar esse sequestrador. Ela tentava lembrar de como era a voz dele e por algum motivo ela achava que conhecia aquela voz. Ela tentava de todas as formas lembrar e não conseguia lembrar de nada para identificar quem poderia ser esse homem. Até que um dia ela estava falando com seu pai e ele estava tentando relembrar tudo o que tinha acontecido naquele dia, para ver se alguma coisa que ela deixou de lado surgia. E no meio da conversa ela lembrou quem era aquele homem. E ela falou no meio da conversa: Pai, o homem que sequestrou minha irmã é aquele sem teto que veio trabalhar aqui em casa algumas vezes. Eles então foram até a polícia e contaram para eles. Só que já tinham algumas pessoas, né? Possíveis sequestradores que podiam ter pego a Elizabeth. E todos os esforços da polícia estavam focados nessas pessoas. E quando eles chegaram dando mais um possível suspeito, a polícia não deu muita bola, principalmente pela informação estar sendo dada por uma criança de 9 anos. E eles queriam fazer um retrato falado para poder pôr nos jornais e na TV, e a polícia não deixou porque disseram que já estavam fazendo buscas e que não iriam usar aquilo. E foi passando mais meses e a polícia não tinha mais informações do caso, então eles decidiram voltar atrás e escutar a criança de 9 anos. E fazer um retrato falado desse homem que a família toda conhecia e que ela lembrou que tinha sido ele que tinha sequestrado a irmã dela. Então saiu o retrato falado em todos os lugares, veículos de imprensa colocando o rosto dele nos jornais, e em pouco tempo ele se tornou um dos criminosos mais procurados do país. Em San Diego, eles montaram um outro acampamento num lugar bem afastado e o Brian sempre ia atrás de comida, roubar para ter dinheiro. Só que um dia ele tentou roubar uma igreja e acabou sendo pego e ficou 7 dias preso. E mais uma vez a Wanda ficou sozinha com a Elizabeth e em nenhum momento ela pensou em libertar a Elizabeth, soltar aquela adolescente para ela poder voltar para a família. E ela não fez nada. Ela ficou simplesmente esperando ele voltar. É entendível o lado da Elizabeth em ter medo de fazer qualquer coisa. O Brian poderia machucar a família dela, então ela sempre tinha isso na sua mente, que ele poderia machucar a família dela a qualquer momento. E depois de 7 dias ele é solto e volta pro acampamento. E a Wanda tá lá esperando por ele. E aí ele decide que os 3 voltariam para Salt Lake. E dessa vez eles iriam fazer a maior parte da viagem andando. Da outra vez eles fizeram de ônibus, agora eles iriam andando. E no dia 12 de março de 2003, depois de 9 meses de sequestro, eles foram no Walmart comprar comida e uma das funcionárias conseguiu reconhecer a Elizabeth. Ela foi bem tranquila e ligou para a polícia para eles não perceberem, e em segundos centenas de viaturas cercavam o Walmart. Eles então entraram no supermercado e na mesma hora que eles veem elas, eles pedem para elas tirarem os lenços, e na hora que Elizabeth tira, ela estava com muito medo. Ainda eles perceberam que sim, era ela. Pegaram ela e levaram ela para a delegacia. Prenderam os outros 2 e na mesma hora eles ligaram para a família dizendo que tinham encontrado a filha deles. A Elizabeth voltou para casa e agora ela poderia ser uma adolescente normal e retomar sua vida. Ela contou que a mãe disse que ela perdeu 9 meses da vida dela e que ela não poderia recuperar, mas que ela tinha uma vida inteira pela frente e que depois de um tempo esses 9 meses não significariam nada perto de tudo que ela iria viver e seria muito feliz. E aos poucos ela foi retomando suas atividades e voltou para a escola.
Brian foi sentenciado à prisão perpétua por sequestro e Wanda foi sentenciada a 15 anos de prisão por ter participado do crime. Semanas depois, Elizabeth visitou com seus pais o acampamento que todo o horror aconteceu e ela disse que se sentiu livre e que todo aquele pesadelo que ela viveu tinha finalmente acabado e tudo ficaria bem. Ela então retomou sua vida. Depois de terminar o ensino médio em 2006, ela se matriculou numa universidade para estudar seu desempenho musical. A Elizabeth se tornou ativista em nome de sobreviventes, vítimas de sequestro e de crianças vítimas de violência e abuso sexual. Ela também ajudou a criar o manual de 2008 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em 2009, ela foi para Paris e conheceu um missionário chamado Matthew Gilmore, natural da Escócia, e os dois se casaram no Havaí em fevereiro de 2012. E hoje eles têm 2 filhos. E o Matthew, quando conheceu a Elizabeth, ele não sabia da história dela. E depois que ele ficou sabendo, ele viu o quanto ela era uma mulher muito forte por ter superado tudo que tinha acontecido com ela. Em 2011, ela começou a Fundação Elizabeth Smart, que visa a capacitar crianças e oferecer recursos e apoio às vítimas e às famílias. Em 2013, ela lançou um livro que se chama My Story, que conta sobre o seu sequestro e como ela superou. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Que história, hein? Mais uma história de superação aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários mais histórias de sequestro para mim trazer aqui para vocês. E beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.